Muitos acreditam que o espaço seja a fronteira final, mas o vasto mundo dos oceanos pode ser muito mais misterioso e assustador do que outros locais do planeta. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora. O oceano é muito mais assustador do que você pensa. Buracos negros do oceano. Grandes redemoinhos de água que absorvem tudo o que passa em volta deles. Os vórtices oceânicos são matematicamente iguais aos buracos negros do universo, aos quais nada escapa, nem a luz. Eles são responsáveis por bolsões de águas quentes durante invernos europeus e águas frias na costa brasileira de tempos em tempos, pois carregam uma gota d'água gigante de uma área do Oceano Atlântico para uma outra parte dele. Vórtices são formados por pedaços de água que, por alguma razão desconhecida, se desprendem e saem girando independentemente pelo oceano, ignorando as correntes marítimas e tocando terror por onde passam. Sugam tudo o que flutua, exceto a própria água. Eles podem durar até 2 anos, ainda que a maioria se dissipe em alguns meses. Cientistas do Swiss Federal Institute of Technology e da University of Miami analisaram os vórtices oceânicos por satélite para tentar descobrir um padrão de comportamento e uma forma de prever por onde, quando e como eles passarão. Os estudiosos descobriram, então, que identificá-los é como tentar encontrar um buraco negro no espaço. É preciso seus limites geográficos. Os redemoinhos gigantes também funcionam como táxis aquáticos, porque dentro deles a água é bastante estável. Micro-organismos conseguem se proliferar bastante nesse ambiente e viajam de um lado para o outro no oceano. Assim como óleo, lixo e mesmo água com temperatura e concentração de sais que podem diferir da água do lado de fora do vórtice. Ao identificar suas fronteiras, é possível acompanhá-los por satélite, tentar entender suas rotas e, quem sabe, prever com mais precisão o espalhamento de vazamentos de óleo no oceano, o transporte de águas quentes para o norte ou a presença de cardumes de atum, por exemplo. O misterioso som de Julia. Em 1999, um misterioso e assustador som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos nas profundezas do Oceano Pacífico. O misterioso som, que não dura mais do que 15 segundos e recebeu o nome de Julia, se assemelha muito ao choro ou um gemido de uma pessoa. É aquele tipo de sinal que brinca com a nossa imaginação, se considerarmos que apenas 5% de todos os oceanos foram explorados pelo ser humano. Os pesquisadores acreditam se tratar do som de um iceberg que está arranhando o fundo do mar, mas a imaginação humana ainda gosta de imaginar que se trata de algum leviatã ou criatura semelhante. Buraco azul. O nome reflete a beleza do local. Blue Hole, buraco azul, mas por trás do fascínio com a natureza da catedral submarina no Mar Vermelho, ao norte de Dahab, Egito, na península de Sinai, existe uma ameaça. O Point se tornou mundialmente conhecido como o cemitério dos mergulhadores. O sumidouro de 120 metros de profundidade tirou centenas de vidas ao longo dos anos. Mesmo assim, continua um desafio atraindo visitantes de várias partes do mundo. Há uma lista de desaparecidos. Acredita-se que ainda existam corpos não recuperados no fundo do mar até hoje. Na primeira parte, Blue Hole tem uma profundidade de 6 metros e esta seção é chamada de A Cela, seguida por um túnel de 26 metros de comprimento que é conhecido como o Arco.
cujo teto atinge 55 metros de altura e o seu fundo chega a cerca de 120 metros. A profundidade e a estrutura desorientadora geralmente causam narcose por nitrogênio, uma condição resultante da respiração de certos gases em alta pressão. Quem passa por isso experimenta uma sensação de confusão semelhante à de embriaguez e muitas vezes é incapaz de distinguir o que está acontecendo. Testemunhos de mergulhadores citam uma luz brilhante para a qual eles nadaram acreditando ser a superfície do oceano. Não era, na realidade, eles estavam apenas descendo cada vez mais fundo, resultando em algumas perdas de vida. Em 1997, os corpos entrelaçados de 2 jovens mergulhadores irlandeses foram recuperados do Blue Hole. É provável que um tenha agarrado o outro enquanto entrava em pânico e acabado arrastando para a morte o companheiro. Um lápide para a dupla foi posta numa pedra junto ao mar, ao lado de dezenas de outras. São tantas que agora o local se assemelha a um cemitério. 400 tubarões. Os tubarões são reis do oceano. A agressividade deles assusta até mesmo os mais corajosos dos homens. Dentro da água, a luta não é justa e quase sempre eles saem vitoriosos. Agora imagine essa cena terrível. 400 tubarões nadando ao redor de crianças. Esse cenário é digno de um filme de terror. E foi justamente isso que aconteceu em Queensland, na Austrália. O fotógrafo Sam Scott está acostumado a viajar o mundo para capturar imagens impressionantes da natureza. Ele trabalha com isso há mais de 15 anos. E mesmo assim, não estava preparado para tirar essas fotos sinistras. As crianças nadavam no mar com suas pranchas na praia de Red Bluff, no oeste australiano. O dia estava lindo, ensolarado e o mar azul cristalino permitia que o fotógrafo captasse tudo o que estava dentro da água. Foi quando ele percebeu a aproximação de 2 tubarões-cobra que se acercavam das crianças. O problema é que além desses 2 tubarões, que mediam cada um cerca de 3 metros, havia outras manchas mais ao longe. Era perceptível que havia outros animais dentro da água. Scott decidiu então colocar seu drone em ação. O alcance do aparelho e a alta tecnologia de seus cliques tornou possível a visualização completa da cena. Não haviam 2, mas centenas de tubarões ao redor do grupo, mas precisamente 400 animais dessa espécie. Segundo a reportagem veiculada pelo jornal Daily Mail, o ataque de tubarões-cobras a seres humanos é raro e dificilmente aconteceria naquele cenário. É que os tubarões, na verdade, estavam seguindo um cardume gigantesco de peixes que, por ironia do destino, também estava próximo às crianças. Ele disse ainda que o fenômeno foi um dos momentos da natureza que mais lhe tirou o fôlego em toda a sua vida. Sua família inteira ficou fascinada com as imagens. Triângulo das Bermudas. Sem dúvida alguma, você já ouviu falar sobre o misterioso Triângulo das Bermudas. Essa região, que fica localizada no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Ilhas Bermudas e Porto Rico, ficou famosa depois de um incidente que ocorreu em 1945, que envolvia o desaparecimento de 5 torpedeiros americanos, aviões com lançadores de torpedos, e também do avião que trabalhou nas buscas deste mesmo caso. Após este incidente, centenas de outros também ocorreram. E o motivo do desaparecimento de aviões, navios e submarinos nunca ficou evidente e explicado. Por esse motivo, lendas e até mesmo falácias sobre essa região foram inventadas. Mas como a ciência não se baseia em crendices populares, os cientistas continuaram buscando uma resposta que justificasse tantos desaparecimentos e naufrágios em uma mesma região. Uma série de teorias foram investigadas, como a que alegava que toda a questão estava relacionada ao alto grau de magnetismo que existia naquele lugar. Por outro lado, nenhuma delas jamais foi de fato comprovada. Mar Cruzado. Já imaginou você ir para uma praia e reparar que o mar está quadriculado? Sim, como se o mar fosse uma grande mesa de xadrez ao longo de uma grande distância. Esse tipo de formação de ondas é algo muito incomum. Por sua beleza e raridade, tem chamado bastante a atenção de diversos turistas franceses do local.
Afinal de contas, porque as ondas desse lugar estão fazendo dessas águas um grande tabuleiro de damas. Com certeza não é nada místico ou mágico, mas existe uma ciência bem interessante por trás. Todavia, da mesma forma que esse fenômeno é belo, ele também pode ser perigoso. O que é esse estranho fenômeno que deixa o mar quadrado? Na costa oeste da França, existe uma ilha chamada Ré. A ilha de Ré todo ano recebe vários turistas. Isso acontece pois é um dos lugares da França que mais recebem sol e possuem trechos longos de praias. Por conta disso, esse local se tornou um dos principais pontos turísticos para os moradores do sul do país. Contudo, existe um fator que anda chamando bastante a atenção de todos os turistas, além da areia e do sol praiano. Uma exótica e rara formação de ondas está aparecendo nas águas ao redor deste lugar. As ondas do mar da ilha estão assumindo uma formação quadriculada que está levando muitas pessoas a pensarem. Mas afinal de contas, o que é isso? Na verdade, esse tipo de fenômeno, apesar de incomum, não é algo de outro mundo. Ainda assim, consegue criar um efeito visual fantástico e elegante. O que acontece quando as ondas de duas frentes meteorológicas se colidem? Bem, nós temos o efeito chamado mar cruzado. Mesmo que se trate de águas calmas e paradas, esse efeito pode acontecer, já que está mais ligado com as direções do vento. Quando o vento de duas frentes formam esses padrões de ondas, o ângulo das mesmas deve ser muito específico. Ambos os ventos meteorológicos devem estar posicionados obliquamente. Desta forma, quando as duas ondas formadas pelos dois ventos distintos colidirem, elas formarão esses grandes quadrados marítimos vistos na foto. O grande perigo desse tipo de fenômeno são as chamadas ondas de ressaca. Essas são formadas devido às fortes correntes que podem ser geradas por esse tipo de ondas. Essas ondas são maiores e bem mais agressivas para banhistas. Muitos surfistas acabam sendo arrastados pelo mar devido a isso. Muitos deles entram em pânico e acabam sendo engolidos pelas águas enquanto estão sendo levados cada vez mais longe da costa. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!